Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Luiz Alberto. Nós vamos iniciar nesse momento a nossa aula de metodologia do trabalho científico. Bom, para iniciar o nosso curso, a primeira consideração que eu quero fazer seria a respeito, na verdade, seria a minha apresentação pessoal. Bom, meu nome, como eu disse, é Luiz Alberto, sou graduado em História e Pedagogia. Eu tenho duas especializações no campo da educação, mestre em educação e doutorando em educação. Bom, quando nós escolhemos esse curso, ele tem um objetivo. Qual seria o objetivo? Apresentar alguns conceitos, práticas e técnicas de pesquisa com o objetivo de capacitar e instrumentalizar os alunos, os estudantes, os pesquisadores, para o desenvolvimento de trabalhos científicos, ou também para o desenvolvimento de projetos de iniciação científica, ou até mesmo para concursos. Bom, o que nós podemos apresentar como conteúdo ao longo do nosso curso? Lembrando que esse curso será dividido em 5 momentos. Bom, e esse seria, então, uma apresentação geral, alguns conceitos básicos do curso de metodologia de pesquisa. Eu procurei, nesse curso, trabalhar com alguns aspectos ligados à pesquisa, à estrutura das universidades, às agências de fomento, para que a gente possa ter uma visão geral do funcionamento e da estrutura desses institutos de ensino. Então, ao longo do nosso curso de 5 momentos, nós vamos apresentar conceitos de pesquisa, tipos de conhecimento, os trabalhos acadêmicos, os tipos de trabalhos acadêmicos, elementos de uma pesquisa, as etapas de uma pesquisa, técnicas de pesquisa, estrutura do texto acadêmico, normas de ABNT com as citações e referências e esses aspectos gerais que eu apresentei, eu comentei agora há pouco. Bom, quando nós falamos então de tipos de trabalho científico, existem inúmeros, como por exemplo, os trabalhos de graduação, os trabalhos de conclusão de curso, os chamados TCCs, as monografias, a dissertação está relacionada ao mestrado, a tese ao doutorado, artigos científicos, posters. Então, quando a universidade ou o professor vai cobrar dos alunos ou solicitar aos alunos esses trabalhos científicos? Depende. Pode ser na conclusão de uma graduação, pode ser numa semana científica ou também na conclusão de uma disciplina. Então, isso vai depender aí de cada universidade, das suas regras e da própria legislação educacional. Bom, eu trouxe aqui também a estrutura da pós-graduação. Então, quando a nossa educação básica, ela é dividida em 3 níveis: educação infantil, fundamental e ensino médio. Finalizando aí o ensino médio, o indivíduo ele está preparado, ou ele está em condições, teoricamente, de realizar uma graduação. Tanto ele pode ter acesso a uma universidade pública, seja ela federal, estadual ou municipal, ou a uma universidade ou faculdade privada. Qual que é a diferença de universidade e faculdade? A faculdade, ela tem pouco, assim, a grosso modo, a faculdade ela está centrada numa área e oferece alguns cursos. A universidade ela é mais ampla, ela tem várias áreas, ela tem vários cursos. Então, é uma realidade mais ampla. Bom, então, eu tenho acesso à graduação, que pode ser em licenciatura ou bacharelado, ou os dois. A licenciatura, o indivíduo está apto a lecionar e, finalizando a graduação, existe a opção da
pós-graduação, que pode ser a nível lato sensu ou stricto sensu. De uma forma geral, seria como um funil, certo? Então, na graduação, o aluno, o estudante, ele vai ter acesso a um conjunto de conhecimentos de várias áreas. Na especialização, a nível lato sensu, ele vai afunilando. Ele vai escolher uma dessas áreas para ele poder se especializar, mas ele pode se especializar ainda mais, seguindo a lógica aí do funil, no mestrado e depois no doutorado. Então, nível lato sensu, especialização. Ou MBA. Qual que seria a diferença básica aí? Do ponto de vista de formação, estaria no mesmo patamar. Mas o MBA, ele seria uma formação mais ligada ao campo de negócios. Então, ele é uma especialização mais voltada para o campo profissional, mais o campo de negócios. Bom, então, lato sensu é como você pensar nesse funil, né? A graduação é a boca mais larga desse funil. O lato sensu, aí você já tem vamos pensar uma formação mais intermediária e depois algo bem mais específico, que seria o mestrado e depois o doutorado. Então, o stricto sensu, você vai afunilando, e a melhor palavra para definir seria um aprofundamento mais específico sobre um tema. Então, algumas universidades vão exigir nos seus editais que o indivíduo tenha, o aluno tenha, o mestrado. Outras não, você pode fazer direto a graduação para o doutorado. É claro que existe uma cobrança, uma exigência. Em alguns casos, não. Ele vai exigir de você, como pré-requisito, o mestrado. Bom, então, existe aí essa estrutura a nível de graduação, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, lato sensu, MBA ou especialização, stricto sensu, mestrado e doutorado. É bem simples. Bom, agências de fomento. Qual que é o papel delas? A CAPES e a CNPq, elas são agências de fomento que têm por objetivo financiar, incentivar, desenvolver projetos para elaboração de pesquisas. Pesquisas que vão gerar conhecimento, tecnologias que serão aí incorporadas à nossa sociedade, melhorando as relações sociais, como também contribuindo para o desenvolvimento econômico. O Brasil ainda está muito longe de um incentivo à pesquisa com muitas verbas. A gente sabe que os estudantes de mestrado e doutorado recebem bolsas para poder realizarem as pesquisas, mas essas bolsas com valores aí muito baixos. E a CAPES, e a CNPq são agências de fomento ligadas, submetidas ao MEC, ao Ministério da Educação. E, de uma forma, assim, ao grosso modo, a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, ela visa na expansão e consolidação dos cursos de pós-graduação. Enquanto a CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e aí, assim, só fazendo uma correção, a CAPES está ligada ao Ministério da Educação e a CNPq é submetida ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a CNPq tem um trabalho mais específico, que é o desenvolvimento tecnológico, e a CAPES é o desenvolvimento de pesquisas que não necessariamente são tecnológicas. Às vezes pode ser uma pesquisa básica, que não tem uma aplicabilidade imediata, mas que gera um conhecimento que, a longo prazo, possa desenvolver aí ações, práticas e até mesmo tecnologias. Bom, então esse é o papel das agências de fomento. Agora, existem agências de fomento
a nível estadual, como a FAPEMIG em Minas, a FAPESP em São Paulo. Então, é a mesma função. A função delas, que são essas agências, elas captam recursos da iniciativa privada e também recebem do governo federal ou até mesmo, e principalmente do governo estadual, esses recursos criam uma estrutura, ajudam no desenvolvimento de projetos, aprova projetos para o desenvolvimento de pesquisa. Então, elas são agências de extrema importância, porque sem elas não existe a possibilidade de ter os trabalhos científicos. E o trabalho científico gera conhecimento, mas gera também tecnologias, aprimoramento de processos, e que isso agrega tanto valores econômicos, como também melhora as relações sociais. Então, pensar na educação, pensar nas agências de fomento, é pensar também em aspectos econômicos e também numa proposta de melhorar a situação social do povo brasileiro. Então, essas agências de fomento, elas estão submetidas ao Estado, onde elas estão inscritas. E elas são de suma importância. E aí eu faço um destaque, que a iniciativa privada, em outros países, ela investe muito nessas agências de fomento. Isso converte na redução de impostos, etc. E tal. No Brasil, por conta de uma questão cultural, uma visão de mundo, ainda existe essa dificuldade da iniciativa privada de fazer esses investimentos. Mas aí é uma outra questão. Bom, existe uma modalidade dentro do mestrado que é interessante, que ela é relativamente nova, que é o mestrado profissional. Geralmente aqueles estudantes, aqueles profissionais que não têm tempo de realizar uma pesquisa, se dedicar de forma integral à pesquisa, eles podem participar do mestrado profissional, que tem uma carga horária menor, menos disciplinas. Então, esse mestrado profissional, geralmente ele é 1 ano, tem menos disciplinas, geralmente o mestrado tem 4 disciplinas, o mestrado profissional seriam 2 disciplinas, mas qual seria o objetivo principal do mestrado profissional? Melhorar o desempenho e a qualificação do profissional, seja desenvolvendo técnicas, processos, algumas tecnologias. Então ele tem uma visão assim mais prática. Ele está voltado, ele deve atender a uma questão mais imediata e com aplicabilidade. Geralmente esse é o critério para o projeto ser aprovado no mestrado profissional. Então é uma modalidade que sofre algumas críticas, mas que também nós podemos pensar num lado positivo para aqueles que não têm tempo. Então isso é uma outra discussão também. Bom, e qual que é o acesso ou as formas de acesso ao ensino superior? Então, são através dos processos seletivos. O Enem, ligado ao MEC, e os vestibulares, as faculdades e universidades. Luiz, mas qual que é a diferença universidade e faculdade? Às vezes faço essa confusão. Então, de uma forma assim, bem resumida, a universidade, ela congrega várias áreas e vários cursos. E a faculdade, ela geralmente, ela é 1 ou 2 áreas e com alguns cursos. Então, a universidade é mais ampla no sentido de áreas, como também na oferta de cursos. E a faculdade, ela é mais restrita nesse sentido. Bom, então várias faculdades formam uma universidade. Só que, nesse caso, a partir de várias faculdades, você cria essa universidade. Né? Então, geralmente, no passado era muito comum que a integração de faculdades proporcionou o surgimento de universidades. Bom, então o acesso ao ensino superior se dá por meio dos processos seletivos. Na universidade pública,
você não paga por isso. Claro, você não paga diretamente, mas os impostos são convertidos e você está pagando, ou a sociedade está pagando, o professor, a estrutura, enfim, e até mesmo as condições para você poder estudar. Agora, o acesso às instituições de ensino superior particulares, você pode pagar o valor total, pode ser presencial ou à distância, e, claro, a universidade pública também tem um ensino à distância. Agora, falando especificamente dos IES, que é os Institutos de Ensino Superior, privados, você pode pagar o valor integral da mensalidade ou receber, ou realizar, na verdade, um financiamento por meio do FIES. E a nota do Enem, ela e as condições sociais são critérios avaliados. Qual que o que é o FIES? É um fundo de financiamento estudantil, e elaborado aí pelo Ministério da Educação, que tem o objetivo financiar o ensino de estudantes que não têm condições de pagar. E depois de formados, eles vão pagar esse financiamento. O grande problema do FIES, nos últimos tempos, a grande discussão, tem sido em relação à inadimplência desses alunos, porque muitos que depois vão para o mercado de trabalho não encontram emprego nas suas áreas, pela saturação de trabalhadores, né, por conta da grande quantidade de formação e, às vezes, formações precárias que o mercado, às vezes, não absorve, tem isso também. E, então, a inadimplência é muito grande, que chega até 70% dos casos. Agora, já o ProUni é um programa de concessão de bolsas, parcial ou integral, que também contribui para alunos de baixa renda terem condições de estudar. Baixa renda ou de classe média poderem estudar. Então, são ferramentas de acesso importantes, porém, na minha visão, mal conduzidas pelo governo. E acabam beneficiando aí muitas faculdades particulares que, às vezes, não têm um compromisso com o ensino, mas muito mais com os lucros e os negócios. Bom, existe o Reúne também. O Reúne é um programa de apoio de planos de reestruturação e expansão das universidades. Ele surge no ano de 2008, então nós temos, a partir do Reúne, que foi esse grande programa, você, dentro de uma universidade, a construção de novos blocos para abrigarem, por exemplo, novos cursos, que até então não existiam. Ou também a criação de polos universitários em outras cidades, ou de unidades dessa universidade. Por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, ela tem unidades, extensões em Tuiutaba, e no futuro pode acontecer que essa unidade da Universidade Federal, da UFO, ela pode conquistar a sua autonomia. E isso é importante porque onde você tem universidades, tem ensino de qualidade, você tem qualificação profissional e desenvolvimento de pesquisa. Isso contribui para você ter mão de obra e profissionais capacitados e essas tecnologias agregadas à sociedade. Isso traz um retorno tanto social como um retorno financeiro para a cidade e a região. Então, muitas cidades crescem e se desenvolvem a partir de centros universitários, centros de universidades. Bom, e aí, mudando agora um pouco de assunto, um pouco, não muito de assunto, é importante a gente definir o que é pesquisa. Se nós consultarmos o dicionário, o que é pesquisa? Pesquisa seria o quê? Investigar, verificar, buscar vestígios, fazer diligências, descobrir. Só que a pesquisa aqui não é a pesquisa científica, não é uma pesquisa de Google. Ela tem critério, metodologia, técnicas e sempre estará norteada por
para uma metodologia, mas também com um corpo teórico, um repertório teórico, que vai dar luz ao objeto de pesquisa. Então, não é uma pesquisa, uma simples pesquisa, é uma pesquisa que tem que atender critérios científicos. E a partir da pesquisa você gera o conhecimento. Não é um conhecimento empírico, sem fundamentação, que a gente não demonstra, mas é um conhecimento que você tem obrigação, no campo científico, de demonstrar, de argumentar com base em fatos, com base nas fontes, nos resultados. É necessário ter uma demonstração empírica daquilo que você está afirmando, tendo como suporte, como suporte argumentativo a teoria já reconhecida por um determinado campo. Bom, pessoal, então nós finalizamos nesse momento a nossa primeira etapa das nossas aulas de metodologia de pesquisa, que serão realizadas em 5 momentos. Um abraço para vocês e até a próxima aula.